Liderança e teatro, teatro e liderança. E aí, como que a gente trabalha nesse formato maravilhoso que eu descobri recentemente? Eu entrei num curso chamado Vivendo de Palestras, que é o VPO, e me transformou. Qual foi a transformação? Foi olhar com outro olhar para o que eu já fazia antes. As ferramentas teatrais do teatro que eu amo tanto, que eu trabalho desde a minha adolescência, que eu descobri na escola, que eu fui descoberta por ele, na verdade, né? Com o olhar sensível de um professor, que eu já contei aqui, linda professora Teresa Rossi, que me transformou com 11 anos de idade, plantando sementinhas, e eu fui buscando, eu fui semeando e fui colhendo. E essa colheita, com 47 anos de idade, depois, eu descobri um curso incrível, que foi o Vivendo de Palestras, que eu faço com o maior orgulho e falo com o maior orgulho, com a Tati De Andela, minha mentora, que me fez conhecer possibilidades de levar o meu conhecimento para o mundo e me fez conhecer pessoas lindas, incríveis, experientes, profissionais na área de vendas, profissionais na área de liderança, empreendedorismo, profissionais da área da saúde, psicólogos, terapeutas, profissionais escritores, todos em busca de levar a sua mensagem para alguém que queira ouvir. E vocês que estão aqui ouvindo agora essa mensagem, ouvindo e vão compartilhar, a pessoa que eu busquei para trazer como minha convidada, a Maria, ela vai contar um pouquinho dela, um pouquinho dessa transformação que ela também viu no VPO e como que as nossas linguagens se conectaram tão perfeitamente. Liderança e teatro. Quem diria, Leila, professora de tantos anos, professora da educação infantil, professora do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio algumas vezes, levei as ferramentas teatrais para tantas crianças, desejei, ainda desejo, levar para professores, porque eu sei que a educação é necessária e importante trabalhar as emoções dentro dessa área, mas fui acolhida por um mundo empresarial. E agora nós vamos conversar com a Maria Ignatzuki, é um nome que eu ainda não entendi muito bem como se pronuncia, mas ela vai ajudar. É uma pessoa queridíssima. Primeiro eu quero dizer olá, olá, oi Marcelo, Maria já chegou, sejam bem-vindos. Eu vou mandar aviãozinho aqui para algumas pessoas que eu acredito que vai ter interesse em nos ouvir. Ó, quanta gente bonita aqui, ó, tô mandando, hein? Não vou deixar essas pessoas fora, não. Vamos lá, gente querida, aceita aí meu convite, entra aqui para nos ouvir. Maria tem muita coisa para agregar valor a esse trabalho das ferramentas teatrais. E eu não vou demorar muito não, vamos chamar a Maria aqui, deixa eu aceitar o convite dela. Estou dizendo seu nome errado. Olá, Ruth! Olá, Caio! Sejam bem-vindos! Hoje a nossa conversa será sobre liderança e teatro. Está me vendo, Maria? Com certeza, Leila. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Gostei muito do que você falou. Boa noite. Boa noite a todos que estão conosco. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Como a Leila falou, a gente se encontrou através de um curso da VPO, da Tati De Angela, que é algo assim que está transformando a gente, está dando oportunidade de a gente conhecer outras áreas. Eu aqui sendo aluna da Leila de teatro, eu nunca me imaginei fazendo teatro. Porque para mim teatro era algo tipo assim, para cinema, ou até no circo, alguma coisa totalmente à parte, não tinha nada a ver com a liderança. E agora, tendo a aula com a Leila, eu vejo o quanto é importante, não só na liderança,
mas na nossa vida cotidiana, porque ele traz o movimento, traz o conhecimento da expressão corporal. Então, é algo que realmente está me impactando e está me ajudando bastante no meu desenvolver. Até porque nós estamos trabalhando, estudando para ser alguém da comunicação. E o teatro realmente é uma peça fundamental, né? A gente fala peças teatrais, mas a Leila me disse que não é. São ferramentas teatrais que a gente usa para a gente poder estar interagindo com as pessoas, né? Então, são conhecimentos que a gente está adquirindo e com certeza vão nos ajudar e muito, né, Leila? Olha que lindeza de aluna, gente. Já está aprendendo, né, as palavras corretas. Ó, vamos falar oi aqui para Vanias. Eu estou falando certo? Zenilda. Olha, gente. Rani Silva. Olha o Caio, Ruth, o Marcelo. Que legal, gente. Que delícia. Que papo bom que vai ser, né? Olha, Maria sim é minha aluna, aluna exemplar, não faltou nenhuma aula. Nós tivemos vários encontros online. Ó, galera, é online, da onde você estiver, é possível trabalhar a comunicação com as ferramentas teatrais. E como a Maria mesmo disse, né? O meu intuito não é de formar atores, não é para trabalhar na Rede Globo, não. É para desenvolver mesmo a comunicação, tanto a vocal como a corporal. E aonde é que nós usamos a comunicação? Em vendas. Onde é que a gente usa a comunicação? A gente usa para se entender com as pessoas, né? É no olhar. A gente usa no empreendedorismo, não é? A gente usa para tudo. Conversar, falar, se comunicar corretamente, tanto corporal quanto a vocal, ela é importante. Você já olhou nos olhos da pessoa com quem você conversa? Você já ouviu? Aliás, comunicação também é ouvir, né, Maria? Você vai falar um pouquinho disso para nós, porque é o tema da sua palestra. E como nós também somos palestrantes, não vamos deixar de falar sobre isso, né? Não é Com verdade? certeza. Com certeza. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, né? A Leila trouxe uma abertura, né? Como a grande maioria do pessoal que está ali já me conhece, talvez o outro lado não. Meu nome é Maria, eu trabalhei por 30 e poucos anos no meio corporativo. Hoje estou fora do corporativo, mas tenho muita vivência. É algo assim que me fez aprender muita coisa e trazer para a minha vida. E agora, nesse momento, o que eu quero? Eu quero trazer tudo que eu aprendi e vivenciei, eu quero ensinar. Porque a gente não pode guardar para nós aquilo que realmente pode somar para as pessoas. Então, essa é o meu lema de agora, é poder trabalhar, continuar trabalhando com as pessoas que eu sempre trabalhei, né? A minha fase de liderança é uma fase que começou já há muito tempo. Eu faço uma retrospectiva de quando começou isso. Começou quando eu tinha 8 anos de idade. Pensei, a Leila me perguntou, Maria, desde quando que você trabalha com liderança? Aí eu comecei a pensar, nossa, com 8 anos de idade, ali eu conheci o momento de ser líder e ter responsabilidade. E quem me colocou isso foi minha mãe, porque ela confiava tanto em mim que ela me deixava com 8 anos cuidando dos meus irmãos mais novos, que eram 4. Imagina a tribo abaixo de mim. Então, assim, era um momento que eu estava aprendendo. Hoje eu olho para trás e vejo que eu comecei como jovem aprendiz com 8 anos. E dali para frente, eu sempre trabalhei com liderança, sempre trabalhando com pessoas. E o meu maior desafio como liderança foi quando eu tinha 21 anos, que uma empresa me contratou, me colocou a trabalhar sozinha. Simplesmente me passou que você vai ser vendedora, financeiro, faturamento, tudo que você imagina do meio corporativo, eu estava fazendo. Né? Então, eu tinha essa missão de fazer. E como tudo para mim, eu adoro o desafio. Em nenhum momento eu questionei, eu pensei que não daria certo. Eu comecei e lá eu aprendi muita coisa. Né? Então, passei mais ou menos uns 3 anos trabalhando sozinha, onde que tinha um escritório, a matriz era a cidade de Blumenau, né? Uma cidade próxima. Na época, vamos imaginar isso, há 34 anos atrás, a comunicação era muito restrita, nós tínhamos apenas um telefone, não existia WhatsApp, não existia e-mail, não existia nada. Então, a comunicação era restrita, mas não era isso que fez com que a gente não deixasse de crescer, né? Então, ali foi, assim, realmente o meu começo de uma grande liderança. E ali fui crescendo, fui conquistando, sempre trabalhando com o propósito de trazer pessoas para o meu lado, pessoas que pudessem somar comigo. E ali eu fiquei.
minhas equipes, todas elas eram prósperas, elas eram equipes de performance, pessoas que adoravam o desafio, né? Então, isso também me fez crescer muito, porque eu tinha pessoas ao meu lado que faziam as coisas acontecerem comigo. É claro que eu também tinha líderes, tinha meus gestores, meus diretores, que eram pessoas que confiavam em mim, porque isso é fundamental na liderança. Você ter uma equipe onde há uma união, onde que todos trabalham pela mesma causa. E é isso que acontecia no meu trabalho. Eu sempre tive pessoas com esse perfil do meu lado, tinha minhas equipes, isso era um crescimento conjunto. Então, é uma coisa maravilhosa, eu aprendi e quero continuar fazendo fora do meio corporativo. Ah, que coisa maravilhosa. Olha quantas pessoas entrando aqui falando, que coisa boa. Maria, você falou várias coisas agora que ainda fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu não sou do meio corporativo, né? Estou chegando agora, vocês estão me apresentando. Você consegue, de tudo isso que você falou, resumir para mim o que é ser líder? O que é ter uma liderança no mundo corporativo? E depois eu vou falar no teatro. Então, na liderança, vou fazer uma analogia, tá? Para que as pessoas que não estejam, talvez, no meio do meio corporativo, não deixa de ser como uma família. Você tem que ter um líder para fazer à frente as situações, respeitando os demais que estão com você, para que todo mundo cresça e aconteça junto com o líder e com o liderado, né? Então, para quem nunca liderou, é mais ou menos nessa linha que se segue. Mas eu quero fazer uma pergunta, Leila, para os que estão aqui conosco. Quem que está aqui já foi líder ou é líder? Por favor, faz um joinha, levanta a mão, faz um sinal para nós. Ótimo! Quem aqui já foi líder, é líder? Ou escreva, né? Quero ser líder. Eu quero ser. Eu quero ser. Alguém aqui já Então, trabalhou com liderança? Ou fez algo, né, que acha que é líder, né? Porque às vezes a gente acha, né, Maria? Você está sim, dentro de um grupo, né, e ainda não se encontrou. mas eu Tem alguém posso aqui? dizer, eu posso criar um desafio para vocês. Todo mundo é líder. Todo mundo foi líder de algo. Porque o líder não é só no meio corporativo, é no meio Olha, social também. Quem não fez um churrasco e organizou um churrasco? É um líder. Um pai de família, mãe de família, é um líder. Então, quando a gente fala de liderança, a gente vê só o meio corporativo. Mas não, é todo um ambiente que se envolve mais pessoas, onde você interage com as pessoas, né? Que você faz algo acontecer. Então, por isso que eu digo, quem não se caracterizava líder até agora, pode ter certeza que em algum momento da vida foi líder ou vai ser líder ainda. E vai experimentar dessa situação maravilhosa de você interagir com as pessoas e você ensinar as pessoas a ter o retorno dessas pessoas. Então, é uma coisa assim de uma satisfação pessoal muito grande você trabalhar com a liderança, Leila. trabalho em equipe, né? A gente já pensa em equipe. Você liderar algo é ter alguém, ter uma equipe. Então, por exemplo, eu, como professora na sala de aula, estou liderando os meus alunos, então, Com né? E aí, na certeza, sala de aula, isso. Na sala de aula, quando eu começo a lecionar as minhas artes teatrais, eu transformo o grupo em pequenos grupos. E esses pequenos grupos sempre tem um que manifesta a liderança de como realizar aquele trabalho. Então, eu tenho esse olhar de liderança no meu mundo artístico. Porque sempre tem alguém que, não, vamos fazer assim, ó, e se você fizer assim? E aí tem aquele que já vai ficando bravo, dá uns desentendimentos. Não, gente, vocês são um grupo, o grupo tem que realizar. O que a maioria entender que tem que fazer, vamos fazer. Não sei se é assim que eu também tenho que liderar, mas no teatro, quando está tendo algum desentendimento, eu falo para eles, né? Vocês precisam ouvir os colegas, o que a maioria decidir, vocês vão tentar fazer. Depois, numa outra oportunidade, façamos o que o outro colega quer. Tem alguma coisa a ver? Com certeza tem, Leila, porque na verdade você está preparando os futuros líderes, né? E esse entrosamento que você faz entre eles, você está explorando que eles se desenvolvam. Então, com certeza, é uma liderança,
uma liderança de pessoas que ainda não têm essa visão, assim, deles ser pertencente àquilo, né? Porque eles estão num momento ainda de crescimento, mas ali que você vai formar os verdadeiros líderes, aqueles que se destacarem, aqueles que realmente entenderem isso, é uma das ferramentas, é uma das formas de você desenvolver eles através do teatro. É isso. E eu fico feliz. Eu só não fico mais feliz ainda, porque eu amo o trabalho que eu faço, né? Na escola, na educação, porque eu trabalho com crianças pequenas. Hoje, eu trabalho com crianças até 10, 11 anos. E aí, quando eles entram no Fundamental 2, que já estão com os hormônios à flor da pele, quando eles estão no ensino médio, eles não têm mais essa aula de teatro. E nós estávamos conversando sobre isso, né? Hoje, ontem, pela manhã, que o quanto é importante as ferramentas teatrais trabalharem esse lado da comunicação da criatividade também para chegar no mundo corporativo, no trabalho, não é isso? É isso mesmo, Leila. Assim, eu, nesse meu período todo de trabalhar com pessoas, eu passaram por mim vários jovens aprendizes, estagiários, e a gente sente muito. O que que acontece? Eles saem do ensino médio, a impressão que dá é que vira o mundo, de dezembro para janeiro, para eles é um outro mundo, que acabou o ensino médio, eles têm que passar para a área de trabalho e estudar, viram pessoas diferentes, tem que virar homem e mulher da noite para o dia. E quando eles chegam no meio do corporativo para trabalhar, eles chegam muito tensos, chegam tímidos, apáticos, eles não têm uma comunicação, eles não interagem. Então, por isso que eu defenderia a questão do teatro estar no ensino médio e não lá no fundamental, porque você estaria desenvolvendo pessoas para o mercado de trabalho. E também, automaticamente, você estaria fazendo com que eles entrassem de uma forma mais leve. E quando você entra no meio corporativo, as pessoas estão tão atarefadas que muitas vezes elas esquecem que quem está do lado delas não tem uma experiência. Ele está começando, aí ele vem calado e sai mudo. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes, além de não ter tempo, outros não têm paciência para chegar e ensinar e ficar do lado para ter desenvolver essas pessoas. Eu tenho um exemplo muito claro, teve uma menina que começou como jovem aprendiz conosco, ela passava da minha frente, da minha sala todos os dias. Ela não cumprimentava, ela não olhava. E aquilo me incomodou. Um dia, eu não sabia o nome dela, ela já estava trabalhando 6 meses, e aquela vai e veio, e a menina não se comunicava. Um dia chamei ela e conversei com ela, perguntei o nome dela, disse, olha, você está 6 meses, eu nunca ouvi a tua voz e também não sei o teu nome. Ela me falou o nome e eu comecei a interagir com ela, sabe? Claro, eu deveria ter feito isso antes. Justamente, talvez por essa questão de você estar sempre atarefado e você não observa esses detalhes, eu não tenha feito. Mas, assim, realmente isso é uma das coisas que o teatro poderia fazer com que eles mudassem. Eles já tivessem uma desenvoltura maior quando entrassem no meio corporativo. Então, eu levantar uma bandeira de que o teatro deveria fazer parte do ensino médio, ser uma disciplina, substituir por alguma se não pode ser incluída, mas que realmente desenvolvesse. Porque, assim, a cada dia que se passa, as pessoas estão com menos autonomia, menos vontade de começar, elas não querem interagir, elas querem o mundo delas, né? E a gente está vendo que esse mundo só delas, ele está acabando, porque as pessoas que realmente não tiverem iniciativa, que eles estiverem nessa situação, eles não vão ter espaço no mercado de trabalho. Então, o teatro é fundamental para isso. É isso, e nós trabalhamos autoconfiança, trabalho em equipe, criatividade, flexibilidade, empatia, compreensão, comunicação eficaz, porque a comunicação tem a forma certa também de falar. Meu, a pessoa não sabe falar bom dia, boa tarde, e isso é a primeira comunicação que a gente aprende em casa, né? Olha só quanto que ela estava introspectiva, essa jovem, com você. E você, sem saber as ferramentas teatrais, mas sabendo, né, de quão é importante a comunicação dos jovens, foi lá e conversou com ela e falou, perguntou o nome da pessoa, olha que lindo. Isso é extremamente importante. O jovem, ele às vezes não, muitas vezes é introspectivo e não consegue. Às vezes vem de casa, né, também. Olha, não conversa, não fala, porque senão você vai ser mandado embora. Tem umas crenças que vêm de família também, que acabamos seguindo, né? Não pode fazer isso. Tem coisas que pode fazer, né, Maria? É verdade. Tem coisas que... e assim, essa questão familiar, ela também é uma questão assim que realmente chama atenção, porque o que acontece? É comum hoje, né? Os pais trabalharem,
o filho estudar, chega em casa à noite, todo mundo naquela movimento todo, e não existe uma interação, não existe um diálogo. Como é que esses jovens vão aprender a falar se nem dentro de casa não se tem um diálogo, né? Então, por isso que eu digo, até os pais deveriam fazer teatro para eles começarem a se desenvolver, como eu estou fazendo, né? Conhecendo o meu corpo, conhecendo as minhas expressões, para mim poder me comunicar muitas vezes sem precisar falar, porque muitas vezes os olhos, o gesto falam mais do que 1000 palavras, né? Então, isso é uma forma, assim, que realmente iria desenvolver. Então, já vão ter que mudar, não só os jovens, mas sim os pais, trabalhar alguma coisa para que eles também levassem isso para dentro de casa, né? Então, o mundo está muito acelerado e essa juventude, ela está vindo de uma forma que o mercado de trabalho está exigindo muito delas e elas não vão ter como entregar tudo que o mercado precisa, né? E agora, vindo a inteligência artificial, mais ainda, né? Que aquele trabalho burocrático que ainda se colocava os mudos a fazerem, né? Não vai mais existir. Então, vão ter que ser pessoas criativas, pessoas inovadoras, pessoas que realmente vão fazer a diferença. Né? Eu tô lendo, já li uma vez, estou lendo de novo, né? Um livro que é o Storytelling do Steve Jobs, Papa Francisco, que são as lendas da liderança. Né? E ali, tu vê, o Steve Jobs, ele começou a carreira dele, isso já foi lá em 76. No livro dele, na história dele, ele já coloca a necessidade das pessoas se desenvolverem com criatividade e inovação para realmente poder dar continuidade, né? E por uma pela questão dele ser assim na época e ser esquisito, como diziam que ele era esquisito, a forma dele se comportar, ele foi demitido da empresa que ele constituiu justamente por isso. Porque ele queria mudar, ele queria inovar, ele queria que fossem as coisas diferentes. E o CEO que ele contratou demitiu ele porque eles entendiam que aquilo não era necessário para a empresa. Né? E hoje, claro, todo mundo já deve ter lido, ouvido ou visto o filme dele. Realmente, lá na época, ele já trazia isso como uma necessidade das pessoas se autodesenvolver para essa área de criatividade, de inovação, de fazer algo acontecer. Né? Então, é uma coisa que vem já há muito tempo e agora mesmo, então tem que intensificar para que realmente essas pessoas elas consigam se manter no no mercado de trabalho e também na vida social, né? Porque a gente falando só do meio corporativo, a gente tem que imaginar no meio social. E daqui a pouco a gente está com um monte de zumbi andando na estrada porque ninguém se comunica, ninguém se fala. Então é uma coisa assim que realmente tem que se dar um start, tem que começar a fazer alguma coisa para que tenha um ambiente agradável para todo mundo, né? Maria Alessandra Pinotti está perguntando o nome do livro que você acabou de dizer. Então, eu não sei se vocês conseguem ver, é o Stortelli, né? Ele tem vários autores, na verdade, o Stortelli são histórias, né, gente? Então, assim, são histórias. E ali dentro, as histórias, elas te levam à reflexão do teu dia a dia, como você pode fazer. Ali tem perguntas que você pode fazer no teu meio corporativo para que você possa desenvolver as pessoas. Porque o líder também tem esse papel de desenvolver seus liderados e fazer com que eles realmente prosperem, que eles sejam de alta performance. Porque, assim, o líder sozinho, ele não vai conseguir evoluir. Agora, se ele desenvolver sua equipe, se ele trabalhar uma equipe que tenha essa performance, com certeza ele vai crescer. Não vai ter aquela questão assim, porque eu desenvolvi, eu vou sair do mercado. Não, pelo contrário. Eu tinha um lema comigo. Eu preferia ter pessoas mais inteligentes do meu lado do que eu. Por quê? Porque quando você tem pessoas inteligentes, elas vão te puxar, elas vão te levar. Agora, se você tem pessoas que são mais devagar, você vai ter que puxar. E tudo que você puxa é muito mais pesado, muito mais difícil. A tua carga é maior. Então, a função do líder também é essa, desenvolver pessoas e trazer pessoas para o lado dele para que realmente aconteça a situação. Por isso, sim, eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu tenho privilégio por causa disso. As minhas equipes eram com esses perfis. Por quê? Porque eu escolhia pessoas com esse perfil, estavam do meu lado, e assim, a gente construiu muita coisa. Eu tenho um perfil também, que eu já tenho até trabalhado com a minha psicóloga para me desacelerar, porque eu tenho um perfil muito acelerado, né? E lá dentro do meio corporativo, eu trabalhava com a parte de empreendedorismo, né? Eu tinha a minha cabeça estava fazendo algo, já estava pensando em outro que fazer, né? E realmente era algo que me motivava muito a fazer. E a minha equipe estava comigo e fazendo isso. Eu nunca esqueço, uma vez uma pessoa da minha equipe, ela já tinha um pouco mais de idade, e nós estávamos num projeto, assim, um projeto que demandava tempo, demandava madrugadas, porque nós tínhamos que fechar. E ela chegou e disse para mim assim, Maria, você parece uma patrola. Eu disse, por que eu sou uma patrola?
porque você pega as coisas e vai levando todo mundo junto com você. Então, assim, naquela hora eu pensei, nossa, eu realmente estou sendo uma patrola, porque eu não respeitei o limite daquela pessoa. E me fez refletir como que eu ia trabalhar com os outros liderados para que eu interagisse com eles, eles me vissem não como uma patrola, mas alguém que estivesse estimulando eles e trazendo eles de uma forma mais leve, né? Então, é algo que me motivava e que me fazia a trabalhar, era isso, era empreender e liderar. Então, sempre trabalhando com pessoas e com algo novo, que vai estimular. Porque o cérebro da gente, ele precisa de estímulo, ele precisa de energia, ele precisa de algo novo. E se você parar, ele também vai parar, né, Leila? Olha quanto eu aprendo com vocês, né? Todos os dias, quando a gente conversa, um item novo para mim. E quando vocês falam de empreendedorismo, empreender dentro da própria empresa que você trabalha, é você aprender coisas novas e levar a empresa a prosperar. Se a empresa prospera, você também prospera, porque você, com certeza, se você está ajudando a empresa, você vai ter, não sei a palavra certa, mas você vai ter um cargo maior, ou você vai receber um pouco mais, mas se você não receber a mais, com certeza ali naquela empresa você vai ter que ir para outra, porque você está desenvolvendo habilidades e pensamentos que você já não vai ficar mais ali, né? Se a empresa não te valorizar, com certeza outra vai valorizar você. E aí eu falo isso, eu faço isso sem saber que fazia com os meus alunos, porque eu também quero que eles progridem, né? Que eles aprendam e que um ensina para o outro. Quando eu percebo, eles já estão dominando a técnica, a aula, e aí já está ensinando. E eu gosto que eles ensinam o aluno, o colega, né, ali do lado. Aliás, eles ensinam melhores do que a gente, porque estão falando a mesma linguagem. E aí, quando você me fala, né, do empreender dentro da própria empresa, isso para mim soa como algo que eu acho que sabia, né? Mas é incrível saber isso. Ser Então, líder, empreender. Explica aí um pouquinho para mim. na verdade, quando se fala em empreendedorismo, as pessoas logo imaginam eu abrir uma empresa, eu abrir um negócio, eu criar algo diferente. Mas, assim, é claro que você pode fazer isso, mas existe o empreendedorismo dentro da própria empresa, dentro do meio corporativo, né? Porque lá você vai fazer o quê? Você vai pegar um problema ou alguma situação e desenvolver algo. Por isso, da necessidade das pessoas com criatividade, para que elas de um problema transformem numa solução, transformem num produto, transformem num serviço e não fique apenas em cima do problema. Então, o empreendedorismo, ele existe tanto dentro do meio corporativo quanto você pode fazer. É claro que dentro do meio corporativo, eu vou dizer que ele se torna talvez até um pouco mais fácil, porque você tem mais engajamento, você tem uma equipe já, você tem diretores que estão com você, que eles também vão trabalhar para esse mesmo propósito, né? Então, talvez ele se torne um pouco mais difícil porque você tem uma estrutura para te dar o suporte a isso. Agora, se você está fora sozinho, fora do meio corporativo sozinho, construindo algo, talvez é um pouco mais difícil. Mas só a experiência que você pega dentro do meio corporativo, a hora que você estiver fora, você com certeza vai fazer e vai fazer muito melhor, porque você já vem com uma bagagem, já vem com conhecimento. Né? E isso que é importante enquanto você está no meio corporativo, é aprender tudo que é necessário. É estudar, arriscar, né? Porque às vezes, é claro que dentro do meio corporativo você tem que ter mais cuidado ainda, porque você está trabalhando com a empresa de alguém, não é sua, né? Então você tem que ter todos os cuidados em fazer todas as análises necessárias para que realmente o serviço que você vai empreender, ele traga um resultado e dê segurança. E é isso que acontecia lá. A gente fez um serviço daquele, a gente foi criando outros. Por quê? Porque o primeiro deu certo. Aí foi dando credibilidade. E a gente foi construindo. Então, é algo que vai puxando um ao outro. Mas, claro, sempre com segurança. Agora, se você está fora do meio corporativo e você vai fazer, você corre risco, mas o risco é seu. Você não está colocando em risco algo que é de alguém. Né? Então, você vai fazer e vai, se caso não der certo, o risco é teu. Mas lá dentro do meio corporativo, você tem mais cuidado ainda, porque você está trabalhando com a empresa de alguém, por alguém. Então, é algo que realmente empreender dentro do meio corporativo, ele se torna um pouco mais fácil do que fora. E como volto a dizer, uma grande equipe, ela vai longe. Então,
É isso que me motivava. Sempre teve diretores assim fantásticos, né, que confiavam na gente, confiavam na minha equipe, confiavam em todos, e era uma equipe muito unida. Eu tenho histórias que fosse para contar, nós passaremos a noite toda falando de sucessos, né? Mas tem algo assim que me marca. Até eu lembrei esses dias, porque justamente foi no dia que aconteceu. Nós montamos um empreendimento, assim, um valor altíssimo, equipamentos pesados, tinha que ter uma segurança com eles, né? E no primeiro ano de funcionamento, chegou no mês de junho, julho, a temperatura caiu a menos zero aqui na nossa região. E nós não tínhamos noção do que ia acontecer. E nós tínhamos tudo monitorado. De repente, acionou o alarme de que havia algo de errado naquele equipamento. Assim, a equipe era tão unida que não precisou ninguém se ligar do nada. Apareceram 6 horas da manhã, 4, 5 pessoas para tentar entender o que estava acontecendo. Porque se desse algum problema naquele maquinário, na temperatura daquele maquinário, iriam perder. E era um investimento altíssimo, né? Então, por isso que eu digo, quando você cria uma equipe de performance, você não precisa falar, você não precisa pedir. As coisas acontecem e dão certo. Então, assim, eu realmente adoro essa parte da liderança, de empreendedorismo, de inovação, de criatividade, porque é algo que realmente me moveu por todos esses anos e continua me movendo, que agora eu quero fazer fora do meio corporativo, ensinar as pessoas e motivar as pessoas a fazerem como eu fiz nesse tempo todo. Agora você quer transformar pessoas, você quer transformar pessoas com as suas histórias. Gente, palestrante gosta de histórias, gosta de contar histórias, e as histórias que contamos, apesar de ser nossas, né, não é sobre nós, né, é sobre o outro, que o outro entende e aprende com ele, né? E uma das histórias que eu gosto muito da Maria, que ela conta, é na palestra dela. E ela fala sobre a escuta ativa. Ó, nós estamos falando de teatro, nós estamos falando de comunicação eficaz, nós estamos falando de movimento, mas também precisamos trabalhar a escuta, que é tão importante para haver uma comunicação, que às vezes vem uma pessoa que ela quer falar, 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 e quem é que vai ouvir, né? É verdade. Então, assim, essa questão da escuta ativa, eu sempre tinha comigo, aprendi isso, ninguém me ensinou, eu aprendi de tanto, assim, você vivenciar, que muitas vezes você não para ouvir. Agora, se você para ouvir a pessoa e deixa ela falar tudo que ela tem para falar, você vai conseguir dar um feedback para ela muito rápido e assertivo. Porque se você. E assim, posso dizer que já aconteceu isso comigo. A pessoa está ali na minha frente, falando, mas eu estou olhando para ela. Mas a minha cabeça está longe. Que tipo de atenção que eu estou dando para ela? Nenhuma, eu estou viajando. E na hora que ela espera o meu retorno, o que acontece? Eu não sei nem o que ela falou. Então, a importância de você ter uma escutativa e respeito também, eu acho que é um respeito para quem chega até você, para realmente poder receber esse feedback do que ela está falando. Só que isso é um treino que a gente tem que fazer. É aquela questão que a Tati fala na palestra dela, da produtividade, que é a questão de você dar atenção, mas também dar um limite para a atenção. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela se fala tanto de algo que não é necessário que ela tira teu tempo. E a produtividade, ela cai. Então, assim, realmente a escuta ativa, ela é necessária, mas você também tem que saber dosar para que não se torne algo que vá se prolongar demais. Isso acontece muito na linha de atendimento. Na linha de atendimento, principalmente, eu sempre trabalhei na área da saúde, que as pessoas vêm e querem contar a história delas. Só que o que acontece? A atendente está com uma pessoa, mas tem outro cliente do lado e outro do lado. E essa pessoa que está ali na frente, ela está contando uma história assim longa. Então, assim, você tem que ouvir ela sim, mas você também tem que ter o jogo de cintura de fazer ela entender que você não pode ficar ali a tarde toda ouvindo ela. Você vai ter que atender os próximos, mas também não pode cortar ela com falta de educação. Então, é um exercício que a gente tem que fazer constantemente, principalmente quem está na área de atendimento, em ouvir, mas também não criar algo que perpetue, né? Que a pessoa, de repente, cada dia passa ali para contar uma história nova, né? Mas a escuta ativa, ela é fundamental para você poder dar o feedback e respeito às pessoas. Gente, quem tá gostando, manda coraçãozinhos, vai. Tô vendo vários corações subindo aqui. Quantas pessoas maravilhosas que entraram. Eu fico muito feliz. Eu nem disse que a Maria, ela é de Santa Catarina. Olha só.
Olha só a tecnologia nos aproximando, né? Como chama a sua cidade, Maria? É Rio do Sul. Rio Ela do fica, Sul. quem não é de Santa Catarina, mas ela fica mais ou menos 220 quilômetros de Florianópolis. Então, a nossa capital é Florianópolis, né? Então, a gente está mais no interior. Mas é um interior fantástico, um interior bem gostoso, apesar das nossas enchentes, né? Mas a gente tem um município muito bom de morar, um município de próspero, que o município está crescendo. Então, assim, é muito gostoso. E a Leila, você é de São Paulo, qual que é a região que você mora em São Paulo? Interior, bem interior. Eu sou de Matão, próximo a Ribeirão Preto, que acho que é uma cidade mais conhecida, ou São Conheci. José do Rio Preto. Estou entre Rio Preto, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Eu estou a 350 quilômetros de São Paulo, um pouquinho mais longe. Para te ver, né? Como E a você falou. tecnologia se aproximando, né? Então, É muito lindo esse encontro desses memoráveis. Nós nos conhecemos no Vivendo de Palestras, como eu falei no comecinho, e nós temos um grupo que nós chamamos de Memoráveis, Memoráveis nas redes. A gente se encontra toda semana para falar sobre nossas palestras, sobre nossas transformações. E eu convidei, né, as pessoas que tinham condições de fazer a aula de ferramentas teatrais comigo, e a Maria veio e trouxe grandiosidade, né, para a estrutura que eu trouxe para eles, que eu levei para eles, para elas, e elas estão trazendo para mim possibilidades, né, de liderança, empreendedorismo e ferramentas que me faz pensar, que me estimula a pensar fora da minha caixinha de sempre, que eu sempre estive na educação. Mas também é educação, né? Trabalhar com liderança, também é educação, trabalhar com empreendedorismo, com vendas, e é o que eu gosto de fazer. Então, estar com vocês me traz essa sensação de poder, né? De eu posso realizar, eu posso trabalhar essas ferramentas teatrais com palestrantes, de ajudá-los na comunicação, de ajudá-los a ser criativos em seus empreendimentos e trabalhar consigo também, com vocês, né? Com a pessoa, com o ser. Eu acho que primeiro a pessoa tem que ser, tem que se sentir para poder liderar alguém, né? Para poder empreender algo. Eu acho que ela primeiro ela precisa ser. E esse é um trabalho que eu já realizo há algum tempo. E para mim é muito fácil entender esse lado, mas também entender que eu posso empreender e trabalhar com as lideranças que vocês estão me trazendo. E essa autoconfiança, né, dessa descoberta do teatro com vocês tá me deixando mais saudável no sentido intelectual, porque vocês é, nessa liderança, né, nesse comprometimento com pessoas, me faz ser mais saudável. é por isso, E Leila, que eu reforço a necessidade, assim, olha, hoje nós tivemos aula de teatro, quem me conhece sabe que eu não sou sedentária. Eu corro, faço a minha academia, faço ginástica, né? Então, eu tenho uma atividade física intensa. Hoje de manhã nós tivemos aula de teatro, confesso para vocês que eu senti músculos que eu sabia, que eu achei que não tinha. Que eu, de tanto eu fazer as minhas atividades, eu acho assim, pensar, bom, para mim aquilo ali é moleza, mas não é não. Então, além de você trazer a parte de você da comunicação, você está fazendo uma atividade física. Uma atividade física que, além de trazer para o corpo, traz para a mente, porque você traz algo que você não está falando, você está fazendo, e o teu corpo, ele repete, dá o reflexo para a tua mente. Então, hoje de manhã, na nossa aula, eu fiquei com as pernas bem diferentes, os músculos de todo o corpo ficam diferentes. Por quê? Porque a Leila traz uma aula que faz você trabalhar algo que você não trabalha nem na academia e nem na corrida, no meu caso, né? Então, além dele trazer essa questão para a parte da liderança, da comunicação, ele traz para a movimentação, para o corpo, para a movimentação do corpo e é fortalecimento também, né? Então, a gente descobre algo que, para mim, olha, eu posso, como eu falei para vocês anteriormente, é algo que não mudava nada. Teatro é algo assim, ó, sei lá, teatro, né? Mas não, realmente ele traz algo que soma pra gente. É como você fosse fazer uma atividade física que você nunca tivesse feito
e você está fazendo o teatro e ele está te ajudando nisso, sabe? Então, para mim, realmente está somando muito. É isso. No teatro, o corpo fala. O corpo fala muito. E a gente não imagina, né, que um dedinho pode se expressar, que o joelho pode se expressar. O corpo, ele tem várias articulações e a gente vai descobrindo formas de se posicionar para dizer algo, né? Ó, as mãos, ela diz algo quando você quer expressar, palestrar, comunicar algo importante, ela também representa, também faz parte da movimentação. E incorporar essas práticas, agora eu vou ler um trechinho aqui que inclusive foi você que me passou, incorporar essas práticas e habilidades, né, na liderança, eles se tornam mais eficazes, né, inspiradores e capazes de criar um ambiente de trabalho colaborativo e inovador dentro das empresas para as pessoas que querem, né? E eu acredito assim, ó, se você não quer, precisa começar a querer, porque não tem como, né? Nós trabalharmos sem expressão. E expressar é importante e é na ferramenta, no jogo teatral que você vai descobrir isso. Você que está aí do outro lado, já fez teatro? Já usou a ferramenta teatral para alguma coisa? Então, ó, fique esperto, hein? Me siga aqui também no Instagram, segue a Maria, me encontra lá e nós podemos fazer algumas práticas teatrais que eu estou liberando gratuitamente para as pessoas. E é isso, temos que exercitar esse corpo criativo, né, Maria? Com Esse corpo criativo. certeza. Assim, tanto que é a minha palestra que eu estou fundamentando ela, deixando ela bem estruturada, é liderança humanizada, né? Porque eu defendo essa área de que as pessoas elas precisam ter um tratamento diferenciado para elas serem produtivas. Existem estudos que comprovam de que se você tem uma equipe que ela está bem, a produtividade dela é muito maior. Então, assim, é algo que realmente eu vi nesses anos todos, que a partir do momento que você trata eles de uma forma mais humana, mais empática, você tem esse retorno. Você como líder, você como diretor. Então, assim, é algo que realmente vai aumentar a produtividade. E qual é a empresa que não quer aumentar a produtividade? Todo mundo tem a necessidade de aumentar a produtividade. E eles dependem de quem? Das pessoas. E para eles poderem ter esse retorno, realmente eles têm que trabalhar isso. A minha palestra justamente é isso. É para trabalhar a empatia, a comunicação eficaz, o bem-estar e a saúde mental dos colaboradores. E além da palestra, eu também tenho a minha mentoria, que a minha mentoria é liderança e empreendedorismo, que é algo assim que realmente o empreendedorismo, ele me mexe comigo, ele é algo desafiador, é algo que realmente faz acontecer. Então, eu estou nessas duas frentes, que é a palestra e a mentoria. Gente, segue a Maria. A Maria vai começar agora a fazer lives, que ela já me contou, e vai falar sobre a liderança, vai falar um pouco mais sobre essa mentoria que ela está terminando, né, de finalizar aí para oferecer para esse público que querem melhorar essa parte da liderança. Ela vai nas empresas, ela ajuda, ela faz a palestra, a palestra dela é linda, tá cada vez melhor. Ela fala de um jeito, ela tem muito conhecimento do assunto, ela sabe o que está falando e eu tenho um prazer enorme de ser sua amiga e sua professora, de compartilhar esse trabalho que você faz do atendimento humanizado. Eu super acredito nisso. Nós precisamos trabalhar esse olhar, precisamos ser mais humanos, né? Ter essa coragem de ser mais seres humanos, serem sensíveis. E é onde o teatro também entra, nessa função do ser sensível, olhar sensível para com o outro. Maria, estou muito feliz de você estar aqui. Eu gostaria que você se expressasse. Agora a casa é sua, fale o que você quiser. Eu vou manter a minha bandeira que eu levantei já desde o início da live, a questão de a gente trabalhar o teatro nas escolas, para que tenhamos jovens mais
ativos, jovens que realmente entram no meio corporativo e comecem a trabalhar, comecem a interagir. E eu espero que os líderes e os que estão recebendo essa geração realmente acolham eles, porque eu imagino que o público que está aqui comigo, as pessoas que estão na live, têm filhos. Qual é o pai e a mãe que não queria que seu filho fosse acolhido no meio corporativo, porque é muito difícil para quem está começando. Eles não têm experiência, não pode esperar nada deles. A gente está ensinando eles, né? Então, eu defendo a bandeira de a gente colocar no ensino médio o nosso teatro para a gente poder deixar eles um pouquinho mais confortável quando eles entram no meio corporativo. E quanto ao meu trabalho, eu me coloco à disposição. Se alguém quiser fazer um diagnóstico, quiser ter uma sessão de uns 30 minutos comigo, eu estou à disposição, porque agora o meu lema é esse, é ensinar. Eu brinco, né, que como eu falei com a Leila, falei com as outras memoráveis, a minha formação acadêmica é letras, né? Então, assim, sem eu saber que futuramente eu poderia estar nesse meio, claro, não lecionando em sala de aula, mas estar ensinando com aquilo que eu aprendi na vivência. Então, a minha formação acadêmica me jogou para algo que agora eu vou fazer fora do meio corporativo e fora de sala de aula, mas sim através da minha mentoria. Eu brinco muito, até hoje eu brinquei com a minha psicóloga, porque eu não sei se é algo que você vai estudando e aquilo vai chegando até você. Hoje eu fui fazer minha unha e durante a unha eu estava dando a mentoria para uma pessoa que criou um empreendimento e ela não sabia como se desenvolver, porque não ia... Quando eu saí de lá, eu disse, nossa, eu fiz uma mentoria de graça. Mas só que aquilo me deu tanto prazer que eu vi assim que era coisas tão simples que eu falei para a pessoa que ela não teve essa percepção, que ela saiu de lá executando, né? Então, eu disse para ela, depois me dá um feedback como é que ficou. Então, é algo assim, que a partir do momento que você começa a fazer, você começa a estudar e colocar aquilo como algo que você vai priorizar, as coisas começam a acontecer, começam a aparecer e você não precisa fazer muito, muito esforço. Por quê? Porque você tem a prática, você tem a vivência daquilo. E é isso que realmente está acontecendo, sabe? Assim, as coisas estão vindo e eu realmente vou para essa área porque é algo que realmente me motiva muito, principalmente em ensinar e ver as pessoas crescerem e prosperarem, né? Então, essa é a minha nova função, é o que eu vou fazer e vou continuar estudando para cada vez ser melhor. Parabéns, parabéns. Ó, você já é da licenciatura, né? Você se formou, licenciou e foi ensinar de outras maneiras. Foi ser líder ensinando outras pessoas em outro formato. Não na área da educação, mas fazendo educação sempre, né? E isso nos aproxima mais. Ser palestrante também, né? Ensinar algo a mais, transformando vida de pessoas. Incrível, Maria. Muito obrigada, sua linda, de estar aqui comigo. Eu espero poder ter colaborado com você, porque você colabora demais comigo. Eu estou amando saber todas essas fases da liderança. Cada dia mais aprendo com vocês. E eu sou muito grata por você ter aceito o meu convite. Muita gratidão mesmo. E como eu te falei, né? A primeira live que eu faço é um desafio. Eu não fujo de desafio. Se alguém me desafia, eu vou fazer, né? Então, assim, para mim isso foi realmente algo diferente. Eu era uma pessoa que eu não gostava de me expor, que eu não gostava de estar nesse meio, mas eu vejo que isso é necessário. Ainda mais agora eu trabalhando nessa área de comunicação. Então, realmente, eu te agradeço por você ter me desafiado a fazer essa live. E com certeza a gente vai fazer outras com temas assim que realmente a gente possa estar somando a quem vem até nós. Então, as pessoas que estão conosco, com certeza a gente precisa repassar algo que elas possam levar para a vida delas. Sim, e você falou algo que eu acho que eu estava deixando passar, né? Sobre o ensino médio, ter as aulas de teatro, que é tão importante. Como a gente não tem aula de teatro no ensino médio, então eu deixo um desafio para os líderes e as lideranças. Se você vai contratar esses jovens, porque antes de começar a trabalhar, não podemos fazer aí um treinamento com esses jovens, antes de entrar, né, no trabalho mesmo corporativo, tal, fazemos uns treinamentos, colocamos as pessoas também mais engajadas já, mais especialistas para trabalhar com eles e ó, vamos ter jovens incríveis entrando nessas áreas de trabalho já não tão preparados, porque poderiam já vir, né? Mas a empresa também dar esse presente aí para
esses jovens que estão começando a trabalhar. E eu digo para você que isso seria, eu digo para você, Leila, que seria um acolhimento para esses jovens, que eles já iam conseguir ali quebrar um pouco daquela barreira da timidez, sabe? Então é bem fantástico, é bem legal. Ó, é uma ideia, hein, gente? Acendendo uma luzinha aqui. Quem vai comprar a ideia? Obrigada, Maria. Foi um prazer. O seu desafio foi cumprido. Ó, é o desafio do teatro, viu, gente? Quem faz aula de teatro, a gente coloca um desafio aí, ó. Já deu certo. Você já é ótimo, você já brilha, você já fala muito bem. Tá certo, Leila. A gente tem que agradecer a esse povo que está aqui com a gente, que realmente eles me ajudaram a quebrar esse desafio, né? Porque são pessoas que eu vejo que estão ali, que realmente muitas vezes já estiveram comigo, estão comigo. Então, assim, agradeço a todo mundo, porque realmente é um desafio, mas não foi tão ruim, não. Foi fácil, Leila. Foi fácil. Estar na sua companhia não tem que ser difícil. Tá certo, então. Obrigada a todos que estiveram na live. Gente, foi um prazer falar com vocês. Espero que a nossa fala, que a nossa comunicação tenha chegado até vocês. E se tiverem alguma pergunta, quiserem deixar o recadinho aqui, pode perguntar e a gente vai responder com todo prazer. Beijo, Muito boa obrigada. noite. Um beijo a todos. A todos, até breve. Até.